quero compartilhar uma palavra com você. Na verdade, é uma palavra que o Pio tem, é um assunto que o Pio tem ministrado lá em Curitiba, e nós conversamos bastante. Até falei para ele a semana: Pio, eu vou ministrar pelo menos a introdução dessa sua mensagem lá em São José dos Pinhais. Uma vez ouvi um pregador dizer, na verdade, o Pio, ele comenta essa frase, né, que algumas pessoas dizem: mas escuta, mas você vai pregar a palavra do outro pastor? Você vai repetir uma mensagem? Se uma mensagem não pode ser repetida, ela não deveria ter sido pregada nem a primeira vez, não é verdade? Então, quanto mais se divulga aquilo que Deus está revelando, melhor é. Amém, amados? Então, eu quero trazer para você uma palavra. Aliás, eu sugiro a você, entre lá no site, de vez em quando ouça algumas mensagens do Pio. Deus tem dado coisas extraordinárias em termos da revelação da palavra. São pérolas. Falando em pérolas e falando em Pio, daqui a 2 semanas vai ser o aniversário da Aba Curitiba. São 21 anos. E o aniversário ele começa sexta, sábado até domingo. O programa é para estar lá com a sua família, pelo menos uma reunião. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Amém, amados? Então, o tema do que nós queremos falar é os 7 Espíritos de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Enquanto você abre o texto, enquanto eu terminei a minha conversa com o frentista, chegou um morador de rua no mesmo posto, molhado assim, com uma sacolinha de latinhas e tal. Aí o frentista, que é cristão, falou: espera um pouquinho que eu vou buscar um café para você. Aí buscou um café bem quentinho. Eu olhei para ele assim, ele estava em pé na minha frente. Eu falei: você já comeu? Não, estou com fome. O pessoal sempre está com fome, né? Pode perguntar que está sempre com fome. Eu falei: então senta aqui comigo que você vai comer comigo aqui. Aí: mas posso sentar? Não, senta. Sentou lá. Daí eu perguntei lá para ele: o que tem para comer? Ah, tem salgadinho. Eu falei: mas batatinha frita não mata a fome de ninguém. Não tem uma comida de verdade aí? Daí a mulher do caixa falou: tem Hot Pocket. Fui apresentado ao Hot Pocket ontem. Você sabe o que é um Hot Pocket? Sabe o que é isso? Não. É uma experiência, né? Aí eu fui lá, ela mostrou: pode escolher aqui, tem de picanha e tem com bacon. Eu falei: vamos com bacon, que o homem está precisando de energia. Aí pegamos, daí a moça preparou, eu não sabia, mas abriu o plástico e tal, falou: é 1 minuto e 35. Sabia que esse é o tempo do Hot Pocket? Pois lá, daí já escolhi uma sobremesa, eu vi lá um negocinho enroladinho, tipo um pão de ló, assim, com Nutella dentro. Digo: isso deve ser bom, né? Vamos pegar esse de sobremesa. Nunca comi aquilo. Eu ando assim meio sendo repreendido para não comer tanto, né? Mas eu pensei: mas eu vou me alegrar com o sujeito aqui. É isso que eu ia querer comer. Pá! Peguei aquilo ali. Aí sentei com ele, veio sai uma fumaça do sanduíche assim. É um hambúrguer assim, com bacon, queijo derretido, pãozinho maciozinho assim, crocantinho por fora. É bom o negócio. Eu fiquei olhando, não peguei nenhum para mim. Daí ele foi comer assim. Eu disse: peraí, vamos orar primeiro. Ah, se tirou o boné. Eu orei com ele, comecei a falar de Jesus com ele. Mas pense em uma pessoa que já foi em todas as igrejas, conhece tudo. Eu falei: o que você está fazendo na rua? O quê? Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus é poderoso para restaurar você, para mudar a sua vida. E comecei a falar com ele, daí eu orei com ele ali no posto. As pessoas passavam, assim, ficavam olhando. Mas você e eu fomos chamados para abençoar pessoas. Um sanduíche, uma oração que você faça, muda a eternidade das pessoas. Olha o testemunho que você viu aqui. Negue-se a viver sem abençoar pessoas no seu dia a dia. Amém, amados? Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Do tronco de Jessé brotará um rebento. Amados, esse é um texto profético, é um texto que fala de algo que já aconteceu, que iria acontecer, e de algo que está acontecendo. E esse texto fala sobre 7 Espíritos de Deus. E eu quero, com a graça de Deus, falar sobre dois
desses espíritos, na verdade, duas dessas manifestações do Espírito de Deus com você nessa noite. Dê uma olhadinha, deixa um dedo aqui em Isaías e abra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Arno, que história é essa de 7 Espíritos de Deus? Eu sempre achei que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que a Bíblia agora fala de 7 Espíritos de Deus? Já nós vamos entender. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Mas a Bíblia fala sobre esses 7 Espíritos. Existem algumas verdades da Bíblia que estão bem na superfície, para você e eu captarmos essas verdades e aplicarmos aos nossos corações, às nossas vidas. Mas existem alguns assuntos que normalmente não são tratados, mas que são de grande importância para você ter uma vida exitosa, uma vida abençoada. E eu creio que esse é um desses assuntos. A Bíblia não está dizendo que Deus tem 7 espíritos, ou são 7 deuses diferentes. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus, ele se revela, o Espírito Santo se manifesta de 7 maneiras distintas. E nós acabamos de ler, ele se revela, ou ele se manifesta, ou ele se expressa como o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E nós vamos aprender nessa noite a importância de conhecer essas manifestações distintas e como isso se aplica às nossas vidas. 7 Espíritos de Deus. Antes, como introdução ainda, quero fazer um pequeno pano de fundo aqui para nós entendermos essa linguagem que está colocada na Bíblia. Quando lemos: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. A Bíblia agora está dando aulas de agronomia. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre plantar lá um pé de cana e para ver a raiz, para ver os brotos. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está usando uma linguagem alegórica. A Bíblia está falando nesse texto do próprio Senhor Jesus. Ele é esse rebento, ele é esse brotinho novo. Já vamos detalhar isso. Mas a Bíblia, amados, nós podemos compreendê-la de 5 maneiras distintas. Existem 5 maneiras de interpretar a Bíblia. É importante sabermos isso, porque há muita confusão. Já viu uma pessoa que está evangelizando, por exemplo, ela diz o seguinte: você incentiva ela a ler a Bíblia, e ela diz assim: olha, eu até já li, mas eu não entendo nada do que está escrito. Fala de filisteus, fala de outro lá que com a queixada do burro matou tantos filisteus. Eu não entendo. Tem genealogias, esse é pai daquele, que descende desse. Não entendo nada. Já viu isso, não? A pessoa lê e não tem a menor noção do que está escrito ali. Tem um videozinho que os jovens fizeram uns 2 ou 3 anos atrás da igreja, sobre como evangelizar e como não evangelizar. E tem uma parte ali muito engraçada. E eles incentivam os jovens: olha, cuidado com o evangeliquez. E aí está lá no videozinho, está lá um sujeito para ser evangelizado e vem o crente lá para evangelizá-lo. Aí ele chega e diz: como está, varão? Olha assim: eu vejo que você está na caverna de Adulão, mas não se preocupe que eu vou pedir o bálsamo de Gileade sobre a sua vida. E o sujeito fica olhando: mas que doido é esse? Não entendi nada. Imagine você ser evangelizado dessa maneira. Você sai correndo. Um louco entrou aqui. Porque existem maneiras de entender esses textos. A primeira maneira de entender a palavra de Deus é o que é chamado a compreensão natural. Por exemplo, nomes de lugares, nomes de pessoas, distâncias. A Bíblia menciona tudo isso. Quando a Bíblia diz que existiu um sujeito chamado Moisés, é isso aí, o tal do Moisés existiu. Um dia você inclusive vai conhecê-lo. Então é a compreensão natural. Eu leio, a Bíblia fala de Jerusalém, é um lugar físico, está lá, existe. A Bíblia fala do Mar da Galileia, está lá. A Bíblia dá nomes dos discípulos, eram aqueles nomes. É a chamada compreensão natural. Quando você lê a narrativa, entendi isso aqui. Está falando da história de uma pessoa, de um lugar. É a compreensão natural. Existe um segundo nível de interpretação da Bíblia, que é a chamada da dimensão moral. A Bíblia,
ela traz muitos dados culturais, e a Bíblia é um livro tão interessante, que ela traz os acertos, mas também os erros das pessoas. Então você tem uma dimensão moral na Bíblia. A Bíblia ela menciona as derrotas, inclusive do povo de Deus, inclusive dos filhos de Deus, onde nós tiramos princípios morais para a nossa vida. Por exemplo, mesmo com a vinda de Jesus, mesmo com o avivamento que estava acontecendo em Jerusalém, Ananias e Safira tentaram mentir para o Espírito Santo. Você conhece a história, eles trouxeram uma oferta, mas tentaram ter um lucro pessoal. Atos capítulo 5, depois você pode ler a história lá. E o que aconteceu? Os dois morreram na presença de Deus. E você tira uma aplicação moral disso. Esse texto está falando da sua inteireza de coração, a singeleza de coração. Seja honesto com as pessoas à sua volta e para com o próprio Deus. Então, a Bíblia traz princípios morais. É a segunda dimensão pela qual nós podemos compreender a Bíblia. Depois, existe uma dimensão chamada dimensão alegórica. Como assim? São dados que representam uma ideia abstrata, que é exatamente o texto que nós lemos. O texto que nós lemos: do tronco de Jessé, está falando de uma árvore, brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Já quero explicar melhor, mas você percebe uma alegoria nesse texto? Por exemplo, quando você fala a rosa de Saron, o lírio dos vales, a Bíblia não está falando de florzinhas, a Bíblia está falando de Jesus, mas que usa como exemplo o bom perfume que é exalado dessas flores. Ok? A Bíblia fala de forma alegórica, por isso muitas pessoas não entendem. A Bíblia tem também uma dimensão chamada dimensão simbólica. Por exemplo, quando você olha para isso aqui, é uma cruz. Isso aqui é um símbolo. E você imediatamente associa a cruz à obra do Senhor Jesus. Se tivesse aqui em cima uma mesa com a ceia do Senhor, o pão, o vinho, tudo são símbolos. E você sabe exatamente o que eles significam. Então a Bíblia tem uma linguagem simbólica. A linguagem dos símbolos da Páscoa. Se você vê um sepulcro vazio aqui num teatro de Páscoa, você sabe exatamente o que a Bíblia está falando. Então ela tem essa representação, essa dimensão simbólica. O batismo, o não crente não entende, isso é um bando de louco. Se veste lá de branco, espera o primeiro domingo de geada para entrar numa piscina gelada. Esses caras são doidos. Mas você entende, é um símbolo da sua fé. E a Bíblia tem essa linguagem simbólica. E por fim, em quinto lugar, e que eu considero o mais belo, é a dimensão do nível da revelação. Quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento para que saibamos o que está contido naquele texto. Veja o que está escrito, por gentileza, coloca para nós nas telas, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios 12, 1. 2 Coríntios 12, 1. A palavra de Deus diz assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Amados, é o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta para a igreja de Corinto, e ele diz: eu tenho revelações para compartilhar. E aqui, amados, entra o nível mais profundo de compreensão da palavra de Deus. Deus, ele se revela a você através da Bíblia. Vamos pegar como exemplo o testemunho do Ronaldo, na igreja ali, olhando e tal, e o pastor ali falando sobre dízimo, falando sobre oferta, e ele ali, não, até que de repente, naquele texto, falando sobre Pedro andando sobre as águas, Deus revelou algo para ele: olha, essa é uma verdade, e a partir de hoje vai ser verdade na sua vida. Eu revelo para você o meu coração nesse assunto a partir desse texto. E eu sei que você já tem experimentado a revelação de Deus. E para o cristão isso está à disposição. A revelação da palavra de Deus, aplicada no dia a dia para os nossos corações. Agora eu gostaria que você voltasse, por gentileza, ali para Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Amados, é um espírito com 7
atuações, com 7 manifestações. Vamos ver um pouco melhor o texto, o que ele está falando. Então, é um texto alegórico, mas que tem uma revelação para as nossas vidas. Claro, até aqui só a nossa introdução para nós entendermos melhor como compreender a Bíblia. A Bíblia diz: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Temos uma simbologia aqui, mas qual o real significado que está escrito aqui? O texto, amados, está falando do Senhor Jesus. Arno, quem é esse tal de Jessé? Do tronco de Jessé, é o pai de Davi. A Bíblia diz, amados, isso aqui nos mostra que você e eu não estamos soltos no universo como um galho seco. Você não é uma nuvenzinha que está flutuando por aí, você não é uma folha solta, nós temos uma origem. A Bíblia diz que esse tronco tem uma raiz. Raiz fala de ascendência. E se você pegar a ascendência de Jessé, ela vai indo, vai dar em Adão, que vai dar em Deus. Então o profeta está dizendo: olha, nessa nossa trajetória, na nossa árvore genealógica, nós temos um princípio e nós temos novidade de vida. Vai vir um renovo, um broto novo. E esse broto novo é o próprio Senhor Jesus. Mas é isso que o texto está falando. Amados, Jesus não apareceu do nada, bateu a cabeça, como tantos loucos por aí querem dizer. Outro dia eu vi um filminho bobo, uma coisa besta, endemoniada, vi um pedacinho ali, e o sujeito debochando de Jesus, dizendo o seguinte: os cristãos são assim, só porque Jesus morreu numa cruz, então eles têm o símbolo da cruz. Mas se ele tivesse sido decapitado, eles iam se ajoelhar na frente de uma guilhotina. Se ele tivesse sido eletrocutado, olha que besteira, mas que anta, não é verdade? Miserável, pobre, pecador, é verdade. Só que você entende esse símbolo, e você pertence a Jesus, você tem uma origem, e você tem um destino maravilhoso. Amados, e o texto segue, o texto avança, o texto diz que Jesus, sobre ele, esses 7 espíritos, ou essas 7 manifestações, iriam atuar. Ora, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que você e eu somos co-herdeiros com Jesus. Sabe o que significa? Que essas 7 manifestações que vamos detalhar daqui para frente, também vão atuar na sua vida e através da sua vida. Amém, amados? Está seguindo o pensamento, a ideia? Agora, olha que interessante, quando o texto diz, a partir do versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos, 7 manifestações na pessoa do Senhor Jesus. Amados, os homens e mulheres tementes a Deus dos dias bíblicos procuravam isso aqui. Aonde está aquele que vai ter essas 7 manifestações sobre e através da vida dele? E Jesus veio e manifestou essas 7 atuações do Espírito de Deus. Hoje, Jesus está em nosso meio. E as mesmas 7 manifestações estão à sua e à minha disposição. Arno, mas eu queria entender melhor por que 7 manifestações e por que é tão importante. Imagine um governo do Estado. Aqui, governo do Estado do Paraná. Aliás, vamos orar pelo governo do Estado, né? Baita confusão essa semana, isso não é de Deus, nem de um lado nem do outro, né? Então, enfim, mas não é o caso agora. Você, por exemplo, precisa lá de alguma coisa na área da saúde, e você procura uma das secretarias do governo do Estado, e você vai na Secretaria do Urbanismo. Eles vão atender você? Não vão. Você precisa ir na Secretaria da Saúde. Em relação a essas 7 manifestações do Espírito de Deus, é mais ou menos assim que funciona. Como assim, Arno? Mas nós precisamos crescer no tipo de oração que fazemos. Você precisa aprender a se relacionar corretamente com o teu Deus. Como assim, Arno? Eu não posso orar de qualquer jeito? Mais ou menos isso. Lembra o tempo que você orava assim: Pai, obrigado pelo teu sangue, Pai. Mas que Pai? Não é o sangue do Pai. Mas você estava começando, né? Estava lá. Eu lembro de um sujeito, isso aconteceu de verdade, irmão. O sujeito se converteu, ele foi numa vigília.
E aí ele estava vendo as pessoas orando, né? Jesus, eu te amo, eu te louvo, te adoro. E ele foi se inflamando e foi se animando. Ele era novo convertido, tinha acabado de entrar na igreja, né? E daí ele começou também: olha, eu te admiro, eu te amo, e eu te louvo, e tal. E os crentes ficaram empolgados. Olha só, né? Crente novo, tá, olha como está orando, né? E foi se inflamando, e foi se inflamando. E você é meu ídolo, e você é meu Deus, e eu te amo, John Lennon. Todo mundo: não, meu irmão, não pode, não, está errado. Ah, não podia, achei que era para elogiar alguém aqui, eu estava abrindo meu coração. Então, passou esse tempo dessas orações confusas, né? Esse troço esdrúxulo, né? Que sangue do Pai, mas isso não está na Bíblia. Você e eu precisamos aprender a orar, aprender a nos relacionarmos melhor com o nosso Criador. Nós temos como tema do ano o ano da alegria completa. Você sabia que a alegria completa passa por orar e receber? E muitas coisas não temos recebido por não orarmos da maneira correta. Isso já está, temos conversado tanto sobre isso. Lembra-se da mensagem da semana passada sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Deus me abençoa, mas filho, você já é abençoado. Deus me abençoa, mas filho, abre o olho, você já é abençoado. A bênção já é tua, a vitória já é tua. Mude a sua oração e receba o que Deus tem para a sua vida. Hoje de manhã, orando com uma pessoa, ele estava colocando uma situação de aflição. Ele estava dizendo: olha, eu preciso vender meu comércio. Eu perguntei: está certo, quanto você quer? Olha, o mercado é tanto, quanto você quer? Não, quanto você quer? Pai, me dá isso. Não é assim que ora, irmãos. A bênção já é sua. Você é rei, sacerdote, você está sentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais, e Ele disse que todas as bênçãos espirituais já são suas. Que dirá essas coisas do dia a dia? Como que eu oro então, pastor? Deus, eu chamo a existência a venda desse comércio pelo valor X, fim de conversa. Amém, amados? Amém. Você é rei e você é sacerdote. Você está aqui para governar. Aquele exemplo, né, que eu gosto de lembrar, né, do príncipe, né, e da princesa, né, lá da Inglaterra, né? Você acha, né, que a Kate está preocupada com o condomínio do Palácio de Buckingham, com o aluguel do Palácio de Buckingham? Está nada. Alguém vai pagar esse negócio, eu não estou nem aí. Aliás, até brinquei, né, que essa música é algum crente desviado aqui, não estou nem aí, não sei o quê. Não tinha uma musiquinha assim? Não estou nem aí. Algum crente desviado escreveu esse negócio aí. Teve alguma experiência com Deus, depois não sei o que aconteceu. Mas, amados, chame a existência aquilo que você quer, e você vai começar a se surpreender. Pai de Deus, tem misericórdia, Deus tem misericórdia. O cego, amados, olha que interessante. O filho de Timeu, Bartimeu, tem misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus chama ele, quase que dá uma bronca: o que você quer? Pare com esse negócio de misericórdia. Mas eu achei tão lindo, até preguei, até cantamos. Pois é, hoje tem uma revelação nova. É para parar de pedir misericórdia. Você é rei e sacerdote. Que rei que fica: tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Não é assim. Jesus diz: o que você quer? Eu quero ver. Então pronto, então veja. Pronto. Amém, amados? Eu sinto assim um amém, assim meio dizendo, não tenho bem certeza disso. Mas esse ano você vai ter certeza disso. Deixa eu continuar aqui sobre os 7 Espíritos de Deus. Vamos ver o primeiro que a Bíblia fala. O Espírito do Senhor. Isaías 11:1. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Mas eu gosto disso aqui. O Espírito Santo revela a Deus como Senhor. Deus é o Senhor dessa cidade, desse estado, dessa nação e desse mundo, amados. Deus é o Senhor. Ele não advoga, ele não explica muito. Ele é Senhor por isso, ele é Senhor por aquilo. Ele é o Senhor e fim de conversa. Não é impressionante isso? Você saber que o teu Deus é o Senhor de todas as coisas? Não, mas eu achava que agora era aquele grupo de terroristas muçulmanos, eles vão ser senhores. Não são. Não, mas eu achava que a presidência também não é.
Mas Deus é o Senhor. Mas a Bíblia diz, a Bíblia coloca isso com tanta clareza: Deus está sentado num alto e sublime trono. Amados, Jesus e você olha as coisas dessa perspectiva, de cima para baixo. Deus é o Senhor de todo ser humano, por mais endemoniado que esteja, por mais trindemoniado que esteja, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor de cada pessoa. Amados, Ele governa, Ele mantém o controle de todas as coisas. Deus é o Senhor sobre a chuva. Não, mas em São Paulo, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor sobre o Brasil. Eu achava que era a Rede Globo. Não é. Pode avisar eles que não são eles. Deus é o Senhor dessa nação. E Deus é o Senhor da sua e da minha vida. O Pio usou um exemplo muito interessante de um sujeito cujo nome é meio estranho, mas o nome dele é Mao Tse-tung, falecido em 1976. Esse sujeito viveu por mais de 80 anos sobre a terra. Deus deu a chance dele se arrepender por mais de 80 anos. E esse camarada, literalmente, escreveu um livrinho chamado Livro Vermelho. E ele impôs nos dias dele que uma nação inteira tivesse que ler, reverenciar e idolatrar o tal do livro vermelho dele, que é um livro sobre o comunismo. E era obrigatório ler esse livro em todas as casas, famílias, repartições públicas, hospitais, etc, etc. E chegou um momento que ele disse a seguinte frase: esse livro, o meu livro, o livro vermelho, vai ser mais lido e mais vendido do que a Bíblia Sagrada. Sei. Pois é, o cidadão morreu. Não há de ver que morreu? Morreu. 76 morreu. Hoje, o tal do livro vermelho, mal é peça de museu. E a Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais lido, mais amado e mais vendido de todos os tempos. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor. Você não atravessou esse ano inteiro e chegou vivo desse lado? Não é um milagre? Arno, se olhar para a minha vida, é um milagre. É um milagre. Porque Deus é o Senhor. Ouvimos um testemunho maravilhoso. Porque Deus é o Senhor. O Pio usou um outro exemplo que eu gostei bastante, né? Aqueles que nasceram depois de 1990, não tem nem ideia do que eu vou falar. Depois você dá uma olhadinha no livro de história ou pergunta para o coroa em casa. Mas tinha um grupo de música chamada os Beatles. Os mais jovens acham que está falando do Fusca. Eu já sei, esse é o nome do Fusca em inglês. É isso aqui, Beatles, é disso que está falando, pastor? Era um grupo de música, ficaram muito famosos, né? As meninas deliravam, aquela coisa arada, né? Bom, o que aconteceu com os Beatles? Um foi morto, se dividiram, brigaram, outro não sei o que nas drogas. E houve um momento que um deles, eu acho que justo o que foi morto, disse o seguinte: nós seremos mais famosos do que Jesus. Quando foi a última vez que você escutou a música dos Beatles? Faz tempo, ainda bem, né? Deus é o Senhor. Amados, isso é tão importante sabermos, porque muitas vezes nós nos deixamos envolver por algumas notícias ruins e ficamos aflitos. Não se aflija mais, não sofra mais, literalmente, porque Deus é o Senhor. Amém? Diga comigo: Deus é o Senhor. Agora diga uma vez mais: Deus é o meu Senhor. Mas é tão interessante, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Você e eu acompanhamos na nossa querida nação brasileira, né, toda essa confusão, essa coisa endiabrada de corrupção, e rouba daqui, e rouba, é tudo de milhões, né? Não é de milão, de 5 milhão, é de milhão. Uma coisa arada, descabida, uma coisa louca. Cada um prestará contas a Deus. Sabia disso? Não, mas a gente dá um jeito aqui, a gente vai postergar, e nós temos advogado, e a gente paga mais um pouquinho. Cada um vai prestar contas a Deus, inclusive nós. Na verdade, aquele que entregou a sua vida para Jesus, você vai prestar contas para receber a tua coroa. Amém? Mas saiba que cada malandro que tem nessa terra vai tremer o joelho, você vai escutar os joelhos batendo do sujeito lá do seu lado,
prestando contas para Deus. Às vezes fica assim meio indignado, junto com o Datena, né? Calma, Deus é o Senhor. Cada um prestará contas a Deus. Amém, amados? O Espírito do Senhor. Em segundo lugar, o Espírito da sabedoria. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 2, 6 e 7. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Amados, a palavra de Deus nos mostra que existem dois tipos de sabedoria agindo sobre a terra. Existe a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana tem as suas características, a sabedoria de Deus tem as suas características. E uma das marcas da sabedoria humana é que ela passa, ela é passageira, ela se aniquila. Quantos conselhos, quanta sabedoria você já não buscou em autores, escritores, comentaristas, disso, daquilo, e que deu tudo errado? Quem aqui é do tempo do cruzeiro, do cruzado, cruzado novo, cruzado velho, cruzado endemoniado? Para cada coisa que a gente já passou, você percebe que passa? Põe para nós um videozinho para você como a sabedoria humana passa. Dá uma olhadinha como a sabedoria humana é passageira. Pela madrugada. Ó, para as irmãs aí, ó. Mas que bom senso, irmãos. Pense. Sonho de consolar. Alguns aqui até choraram. Orildo, eu vi que você até chorou ali e tal, né? A sabedoria humana, ela é tremendamente passageira. Não é verdade? Você imagina o empenho, o esforço para comprar uma encrenca dessa ali. Mas é importante que ele faz a curva, ele esterça bem, né? E Volkswagen, e não sei. A sabedoria humana é tremendamente passageira. Não é verdade, irmãos? Lembra quando você era criança e queria porque queria aquela boneca e não sei o quê? Você olha hoje para aquele negócio, o que eu estou fazendo com isso? Ou queria porque queria a Melicinha, as irmãs. Aí assa o pé, machuca, faz bolha, sangra, né? Arranca os dedinhos fora. É um horror aquele negócio. Ah, você queria porque a Melicinha, alguma atriz famosa usava. A sabedoria humana, ela se aniquila. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela tem em si mistérios ocultos para a sua glória. Sabia disso? Deixa eu ilustrar isso aqui. Imagine que uma pessoa vem buscar uma direção comigo. Não, com você, com o Wilson aqui. A pessoa chega, amém, está sempre pronto para trabalhar. Amém. Wilson, um jovem vem perguntar para você, eu quero fazer, estou na idade do vestibular, eu não sei que curso fazer. Eu não sei se eu faço engenharia, se eu faço medicina, se eu faço isso, se eu faço aquilo. E o Wilson precisa agora trazer uma palavra de sabedoria para essa pessoa. O Wilson pode fazer duas coisas. A primeira,
Só um pouquinho. E vai, pesquisa, tal, olha, a melhor profissão do momento é essa, porque estudiosos dizem que tal, porque essa é a profissão do futuro, e ele dá o conselho baseado em sabedoria humana e diz, olha, faça um curso tal. E o jovem vai lá e rala 5 anos e fica sem dormir, e só na base de hot pocket e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Termina o curso e ele vai lá e ele se formou em técnico de manutenção de aparelho de fax. No dia seguinte ele está aqui para brigar com o Wilson, né? Ah, que conselho é esse? Achei que você era um homem de Deus, onde já se viu? Desempregado nos próximos 30 anos, né? Ou ele aconselhou a fazer um curso de conserto de mimeógrafo, ou de telégrafo. Como é que era o nome daquelas fitinhas? Era telex, né? Aquelas fitinhas amarelas que você colocava lá, é aquilo ali, né? A sabedoria humana, amados, é passageira. Você já recebeu e talvez você já deu conselhos de sabedoria humana e passou uma vergonha tremenda. Passou. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é oculta e mistério para a nossa glória. É o mesmo jovenzinho chega para o Wilson e diz, Wilson, eu precisava fazer um curso, tal. O que você me sugere? Ele ora, fala com o Espírito Santo, diz, Espírito Santo, eu tomo posse do Espírito da sabedoria, e eu vou deixar esse Espírito fluir através da minha vida. E ele vai trazer uma direção para aquele jovem, e ele traz lá, olha, faça curso tal. Aí a pessoa faz o curso, e até as pessoas acham estranho, mas isso? Normalmente os pais acham estranho o curso do filho, já viu isso ou não? Mas isso, filho, mas isso, filha. Pois é. Termina o curso, antes de terminar, na metade ele já está fazendo estágio. Passa mais um pouquinho, diga amém os jovens lá em cima, né? Já está fazendo estágio remunerado, no mínimo 2.000 por mês, remunerado, amém? Né? Quando é a formatura, já está a empresa toda lá, comemorando com ele, nosso chefe se formou. Amém, amados? É assim. A sabedoria de Deus é assim. Tem um exemplo. Quantos aqui estão na fase de vestibular? Lá em cima. Nos próximos 3 anos, vai lá. Olha ali, ó. Todos aqui, ó, aqui também. Todos eles precisam da palavra da sabedoria. Papai, mamãe, vai orar. O pastor botou um peso na minha escola, botei mesmo. Mas pode perguntar para o pastor também, que o pastor também está orando, né? Deus tem a direção certa para a sua vida. Mas a vida é assim mesmo. Umas a gente acerta, outras a gente erra. Não é assim. Para o cristão, não. Para o cristão é de acerto em acerto, de glória em glória. Amém, amados? Tem um clássico entre nós sobre essa questão do espírito da sabedoria, que você sabe que a nossa igreja funciona em grupos familiares, né? Essa é uma pérola que Deus nos deu. Toda semana estamos juntos, junto as ovelhinhas numa casa, num aprisco, musiquinha, oração, palavra, e sempre tem uma comidinha. E é bem melhor que hot pocket, te garanto que é bem melhor. E é assim, nós somos grupos familiares. E quando uma pessoa vem para a igreja, a gente dá a opção para ela, olha, você tem algum amigo aí, quer ir para esse grupo? Mas a maioria das pessoas, elas, não, escolham vocês aí. E assim, então a gente se reúne, olha, então vamos colocar esse casal nesse grupo, essa pessoa aqui, esse e tal. E teve um médico, com todo amor aos médicos, amamos todos eles, né, Gipiela? Mas esse médico, ele deu um pouquinho de trabalho para Jesus, né? Ele parou no grupo familiar de um irmão que era muito simples, quase analfabeto. E chegou o médico lá. Pense assim, a pose do Gipiela, todo bonitão, chegou lá, tal. Carinha de médico, até com o estetoscópio aqui assim no pescoço e tal. E o irmãozinho, o português dele era ruim, né? Ô irmãos, ainda bem que cheguemos aqui hoje à noite, porque está chovendo e tal. E aquele médico olhando assim, o que eu estou fazendo aqui? E quem já se viu? O que essa pessoa vai acrescentar à minha vida? Né? O que eu vou receber dele? E ficou naquela luta lá, para lá e para cá. E o irmãozinho feliz ali, ministrando as ovelhas, orando pelas ovelhas, abençoando as ovelhas. Depois de não sei quanto tempo, o tal do médico disse, bom, eu vou fazer uma tentativa. Não vai dar certo mesmo, aí eu tenho uma razão para ir embora desse grupo. Eu vou perguntar um negócio bem difícil para esse sujeito, eu quero só ver como ele vai se virar. Pense, olha o que parece. Bom, aí ele chegou lá para o irmãozinho e disse, olha, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, o assunto é assim, e eu preciso de uma resposta de Deus nesse assunto assim, é um troço complicado.
Tinha a ver com protozoários, com sei lá o que, era uma coisa complicada. Aí o irmãozinho olhou para ele assim: não entendi nada do que o senhor falou, moço, não entendi nada, mas eu vou orar, e Deus vai dar uma resposta para o irmão. Aí ele pensou: está vendo, eu sabia, nem me entende o sujeito. Mas não entendeu mesmo, falou tão difícil que eu não entendi nada. Passou uma semana, ele volta convertido ao líder dele, porque Deus respondeu na veia, assim, pá, um negócio assim extraordinário. Se converteu, viraram melhores amigos. Amados, a sabedoria desse mundo, ela se aniquila, mas Deus tem a sabedoria disponível para você. Alguém vem pedir uma coisa difícil para você, você fica olhando, a pessoa está falando, você fica olhando assim, e no teu coração você está orando: Deus, não tem a menor ideia do que esse sujeito está falando, não sei se ele é da terra, da onde que ele é, mas Deus me dá uma palavra. E Deus sempre dá. Essa semana, nessa viagem que fiz em São Paulo, eu estava aconselhando esse casal, acho que eu falei para vocês já isso. Já é a terceira vez que eu falo sobre isso hoje, então os muitos testemunhos. Bom, enfim. E aí, o meu filho estava junto, e acabou que ficou junto todo o aconselhamento do casal. Eu disse: é bom mesmo, já vai aprendendo como é aconselhar um casal, né? Chora, dá risada, briga, xinga um outro. E depois, você fica olhando assim: mas onde é que eu vou pegar? Se houve um lado, tem razão. Se houve outro lado, tem razão. Deus, me dá uma palavra. E não há de ver que Deus sempre tem a sabedoria para você? Sempre tem. E todo mundo vira teu amigo. É maravilhoso, irmãos. Veja o que mais a Bíblia fala sobre a sabedoria. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Coríntios 2, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Como é que você sabe isso? O Espírito Santo me ensinou. Como é que você passou em primeiro lugar nesse curso aqui? O Espírito Santo me ensinou. Amados, a vantagem competitiva que nós temos é inimaginável. Então não precisa estudar mais. Estude sim, tem que estudar, preparar para o vestibular, mas Deus tem a sabedoria para você. Tem lá um pepino lá na sua empresa, uma encrenca, um troço difícil, você encosta ali no banheiro: Espírito Santo, eu preciso da manifestação do Espírito da sabedoria para essa questão. Aí você volta para a sala de reuniões e está todo mundo lá se esgoelando, se esfaqueando, se decapitando lá. Aí você: dá licença. O que é? Não, estamos aqui preocupados. Dá licença. Esse crente é doido. Dá licença. Aí, pam, você dá o conselho, dá a palavra, tudo se acalma, tudo se resolve, e ainda por cima você é promovido. Amém, irmãos? É assim que funciona. Não é assim que funciona? Quem já experimentou isso? Você já experimentou. E quem não experimentou vai começar a experimentar a partir de hoje. O Espírito da sabedoria. Mas ele tem a direção para todas as questões da sua vida. É o Espírito Santo. Você está dizendo que ele sopra no meu ouvido? Ele sopra no teu ouvido. Ele traz uma colinha, e pense que cola boa que ele traz para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13 e 14, ora, o 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém, amados? Veja o que a Bíblia diz ainda, por gentileza, em Tiago, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Aqui a Bíblia descreve dois tipos de sabedoria, e você vai perceber, você pode fazer uma checagem, que tipo de sabedoria está atuando na sua vida e através da sua vida. Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 17. Dá uma olhadinha o que está escrito nesse texto. Tiago 3, do 14 ao 17. A Bíblia diz assim: se porém tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas aqui é detalhado o tipo de sabedoria que age no mundo. É endemoniada. E você e eu precisamos cuidar para não nos deixar influenciar e muito menos dirigir por esse tipo de sabedoria. Deixa eu ilustrar aqui.
né, com todo amor e respeito pelas irmãs, mas usando as irmãs como exemplo. Você vai lá no salão de beleza, e aí, né, uma irmã chega lá, ou enfim, uma mulher chega lá e começa a falar mal do marido dela. Não sei se isso acontece nos salões de beleza, mas, né, amamos todas as cabeleireiras também, tá certo? Mas enfim, a mulher está lá. E aí você tem a chance de trazer uma palavra da sabedoria de Deus ou humana. A sabedoria humana diz assim: é isso mesmo, é safado mesmo, tem que largar. Você tem direito de ser feliz. Já ouviu essa frase? É uma das mais endemoniadas que existe na boca das pessoas por aí hoje em dia. Você tem o direito de ser feliz. Chuta o traseiro desse homem e pega outro. Amados, isso é sabedoria humana e diabólica. Já ouviu isso ou não? Já ouviu essa frase? Você tem direito de ser feliz. Tem direito de ir para o inferno, amados. Essa é a verdade. Por causa da obra de Jesus que temos direito a ser abençoados. Sabedoria humana. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Amados, a sabedoria humana, ela é egoísta. Alguém vai trazer um conselho para você, a pessoa diz assim: olha, eu tenho um conselho para você. É uma sabedoria. Ah, o que é? Você deve dar de presente o teu relógio. Ah, legal. Para quem? Para mim. Saia daí, irmão. Fuja disso. Sabedoria humana, egoísta. Coisa errada, maligna. Tivemos o café de pastores essa semana, e nós temos um centro associado da Fateme aqui na igreja, aberto para você inclusive. Aí fiz propaganda lá para os pastores e tal, e falei: olha, aqui nessa igreja tem a Fateme, venha fazer aqui, traga teus alunos aqui, na igreja do outro pastor. Amados, a sabedoria humana, ela diria: não, arraste todos para a tua igreja. Não é assim. Aliás, quando pessoas vêm de outras igrejas, toda a liderança aqui sabe. Isso acontece muitas vezes. A pessoa vem de outra igreja, por N razões ela saiu de lá, não veio ao caso. Mas tem pessoas que vêm e começam a falar mal da igreja de onde ela veio. Olha, eu estou aqui, mas sabe, porque aquele pastor, vou te dizer, é um sem vergonha. Sabe a primeira coisa que toda a liderança que sabe? É para elogiar outro pastor. Nem conheço, elogie. Porque é um homem de Deus. Começa por aí, já tem motivo para elogiar. A sabedoria terrena, ela diz para você concordar: é isso mesmo, aquela igreja não presta, aquele pastor não vale nada, venha para aqui, aqui na minha igreja sim. Pare com essa conversa mole, irmãos. Se você cair numa igreja dessa, fuja daí. Isso é sabedoria humana, e a Bíblia diz que isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? Porque é egoísta. Eu vou ter uma vantagem, vou tirar os membros, mas quer dizer, pelo unha, o olho fica vermelho. Pare com isso, irmão. Pare com isso. Outro dia, uma jovem, ela até ficou assim meio indignada. Ela veio para um aconselhamento e tal. Daí eu fui conversando com ela e tal. Por onde você mora? Ah, moro ali no portão. Ah, então tá bom. Então frequente lá a igreja ali no portão, um grupo assim. Pastor, mas eu não posso vir aqui em São José? Pode. Mas você não me quer aqui? Quero. Mas por que está me mandando lá? Porque você mora do lado, irmã. É mais fácil. Sabedoria humana diria o seguinte: não vá lá, hein? Olha, venha para cá. Lá não é tão bom assim, hein? Aqui sim é bom. Pare com isso, irmão. Amém? E no dia a dia é assim. Cuidado com a sabedoria humana, com esses conselhos egoístas. Cuidado com isso. A Bíblia diz, em contrapartida, na sequência, sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha o nível de sabedoria à nossa disposição. Essa é a sabedoria de Deus. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amados, você quer saber se através de você está fluindo a sabedoria de Deus ou do mundo? Observe esses aspectos da sabedoria. O tipo de conselho que você está dando, o tipo de orientação que você está dando, como que você está tratando as pessoas à sua volta. Ou você ainda está naquela sabedoria humana burra que diz: o meu ponto de vista tem que prevalecer, eu não levo desaforo para casa. Já viu essa besteira por aí também? Já ouviu. Eu sou assim mesmo, comigo é na hora, é na lata. Mas irmãos, não está sendo meio grosso? Eu sou assim mesmo. Vai ficar sozinho, pastando sozinho. É verdade. Não vai. Sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus, ela é pacífica, ela é tratável,
ela é sem hipocrisia. Sabe aquela palavra que você dá para a pessoa desprovida de qualquer interesse? Faça isso. Sabe aquele conselho de Deus que vem para você e que muda a sua história? A sabedoria de Deus, ela é imparcial. A sabedoria de Deus, amados, você vai encontrar pelo menos 3 ingredientes. Primeiro, Deus vai ser glorificado. Segundo, pessoas à sua volta vão ser abençoadas. E terceiro, você vai ser abençoado. Sabedoria de Deus. E para nós caminharmos para o final daquilo que queremos falar com os amados nessa noite, sobre Salomão, amados, repousou um pouco dessa sabedoria. Um pouco dessa sabedoria. A sabedoria de Deus, ela sempre gera vida. A sabedoria humana sempre gera morte. Eu estava vendo uma matéria da revista Veja dessa semana, e tem uma matéria que diz assim, olha, você escolhe, você quer ler antes do carnaval ou depois do carnaval? Aí eu dei uma lidinha lá, antes do carnaval. E era só desgraça. Porque o mercado disso está ruim, porque aquilo está ruim, tudo está ruim. Então você decide se quer antes da bagunça ler ou depois da bagunça quer ler. Vê se se aconselha, amados. Tudo errado. Aí é melhor você deixar isso de lado e ir na Bíblia buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto e que diz que você e eu pertencemos a um tronco que tem uma raiz e que tem esse rebento novo que é o próprio Senhor Jesus. Hoje nós estamos enxertados em Jesus. Nós somos co-herdeiros com Ele. Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E à minha disposição está o Espírito da sabedoria. Relacione-se com essa manifestação do Espírito Santo. Essa semana, eu sei que você tem inúmeras decisões para tomar. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu recebo a direção, a sabedoria que vem do Senhor. E assim tome a sua decisão. E você vai ver vida à sua volta. Amém, amados? Quero concluir com mais um texto, já estamos terminando, mas esse é o último texto, já mencionamos isso outro dia, mas eu quero ler ainda Mateus capítulo 6, versículo 26, para nós encerrarmos e termos um tempo de louvor. Talvez o grupo da música pode vir aqui já. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olha o que diz esse texto. Outro dia nós já conversamos sobre ele, mas eu quero mencionar uma vez mais. Mateus 6, 26, a palavra de Deus, ela nos diz assim, Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Por que eu estou mencionando de novo esse texto, amados? Tem uma revelação muito importante para a sua vida aqui, muito importante. Eu sei que você muitas vezes viu esse texto, e eu também, como, Deus, que bom, né? O Senhor vai me dar o maná diário. Deus, o Senhor vai me tratar que nem um passarinho. Todo dia abre o biquinho e põe um alpistezinho ali dentro. Só que o texto está dizendo que você e eu não somos passarinhos. Nós valemos mais do que os passarinhos. Amado, para o passarinho é só isso mesmo, é abrir o biquinho e alpistezinho na boca dele. Mas para você e para mim, não é assim. Você e eu fomos chamados para semear, nós fomos chamados para colher, nós fomos chamados para armazenar, nós fomos chamados para abençoar pessoas. Você vale mais do que os passarinhos. Eu quero convidá-lo a ficar em pé. Gostaria de liberar uma palavra sobre a sua vida nesta hora. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, pelo soprar, pelo agir do Senhor em nosso meio. Pai, eu libero sobre cada um aqui essa palavra de entendimento da Tua palavra, a revelação da Tua palavra. Pai, eu declaro o Espírito da sabedoria agindo na vida e através da vida de cada um aqui. Pai, o conselho abundante, Pai, a resposta para todas as questões, das pequenas, as grandes, as fáceis, as difíceis, das pessoas que os procuram. Pai, declaro que aqui se levantam homens e mulheres que têm um coração disposto a servir. Pai, aqui se levantam homens e mulheres, pastores, líderes, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Pai, pessoas dispostas a servir. Pai, eu consigo ver uma multidão se aproximando, buscando conselho,
buscando direção. Pai, eu declaro que aqui estão, Pai, os pastores, os líderes, os que vão conduzir o rebanho, em nome do Senhor Jesus. Pai, declaro sobre a vida de cada um a paz que o Senhor Jesus prometeu, a sabedoria que vem do alto, Pai, o conselho abundante em cada lábio, em cada boca aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, você foi posto para governar, para exercer influência. O medo se afasta da tua vida. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Chega de medo, chega de insegurança, chega de ansiedade, chega de pavor, de medo. Em nome de Jesus, sobre você repousa o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. A partir de hoje, você se levanta em ousadia, com graça. Pessoas vão começar a procurar você, buscando conselho, direção para as suas vidas. Direção para as suas vidas. Vão procurá-lo. E não faltará o conselho, não faltará a direção nos teus lábios. Pai, obrigado porque isso é assim. E eu chamo a existência, Pai, esta semana, um sinal da tua bondade, Pai, para cada pessoa que está nesse auditório. Pai, seja um contrato antigo, seja uma pendência antiga sendo resolvida essa semana, seja no seu lar, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Essa semana, eu chamo a existência um sinal da bondade de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Deus, muito obrigado. Obrigado porque estamos cercados de todos os lados pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque caminhamos sobre a terra seguros, convictos de quem nós somos em Jesus. Obrigado, Deus, porque consigo ver um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas para cada um que está aqui. Amados, o Espírito Santo, ele pede para lembrar a você de uma coisa: Deus é fiel. Amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, amados. Deus, ele é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir no teu ministério, no teu chamado. Deus mal começou a obra dele na sua vida. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Amados, fale com Jesus. Adore a Ele. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração.